O programa MKUltra, ou MKUltra, foi o nome de código para um programa de controle da mente e interrogatório químico secreto da CIA. Administrado pelo Serviço de Inteligência Científica, este programa oficial do governo dos Estados Unidos começou em 1953, chefiado por Allen Dulles e pelo vice-diretor Richard Helms. Em andamento estavam 149 subprojetos em 80 universidades americanas e canadenses, centros médicos e 3 prisões, envolvendo 185 pesquisadores, 15 fundações e numerosas empresas farmacêuticas. Um subprojeto deles explorava a possibilidade de ativar o organismo humano através de controle remoto. Porém, o mais importante de tudo isso prevalecia o principal objetivo da lavagem cerebral de indivíduos para serem utilizados como informantes e espiões, mas sem saberem do que se passava, continuando pelo menos até o final da década de 1960, com ele pretendiam aprender como condicionar pessoas a impedir que informações fossem extraídas delas por meios conhecidos, desenvolver métodos de interrogação para exercer controle, desenvolver técnicas de aperfeiçoamento da memória e estabelecer maneiras de prevenir o controle inimigo do pessoal da agência. Para isso, o programa usou os cidadãos dos Estados Unidos como cobaias. A evidência indica que o projeto MKUltra envolveu a utilização ilícita de muitos tipos de medicamentos, incluindo de drogas e outras substâncias químicas, privação sensorial, bem como outros métodos para manipular os estados mentais e individuais e alterar a função cerebral. Uma das drogas usadas nesse experimento era o 3-quinoclidinilo benzilato, ou BZ, para simplificar. Essa substância causa distúrbios no nível de consciência, percepções equivocadas e dificuldades de interpretação, delírios e alucinações, pobre julgamento e discernimento, curto período de atenção, distração, diminuição da memória, particularmente recente, e desorientação. O LSD também foi utilizado por um tempo, mas como causava reações imprevisíveis, foi deixado de lado. Outras substâncias utilizadas foram temazepam, usado sob o nome de código MK-Search, heroína, morfina, MDMA, mescalina, psilocibina, escopolamina, maconha, álcool, pentotal, sódico, que é o soro da verdade. Em seguida, se estudou a hipnose, MKUltra, e a meta para estes experimentos foi a criação de ansiedade induzida hipnoticamente, e muitos outros. Muitos eram cobaias involuntárias, e aqueles que consentiam estavam mal informados dos perigos. James Stanley era um soldado de carreira quando lhe deram LSD em 1958, junto com 1.000 outros militares voluntários. Eles sofreram alucinações, perda de memória, incoerência e severas mudanças de personalidade. Stanley exibiu uma violência incontrolável. Isso destruiu sua família, inibiu sua capacidade de trabalho e ele nunca soube por quê, até que o exército pediu a ele para participar de um estudo de revisão. Um estudo de revisão, quer dizer. Ele processou por danos sob a Lei Federal de Reclamação de Prejuízo, FTCA em inglês, a sigla. O caso dele chegou à Suprema Corte em Estados Unidos versus Stanley, debatida e dedicada a 1987. A Corte declarou improcedente sua reclamação por 5-4, decidindo que seus danos ocorreriam durante o serviço militar. Os juízes Thurgood Marshall, William Brennan e Sandra Day O'Connor escreveram opiniões divergentes, dizendo que o Código de Nuremberg se aplica a soldados bem como a civis. Em 1996, Stanley conseguiu 400 mil em compensação, mas nenhum pedido de desculpa do governo. Talvez a vítima mais conhecida do MKUltra seja Frank Olsen, um bioquímico trabalhando para a Divisão de Operações das Forças Especiais do Exército em Fort Detrick, Maryland, em 18 de novembro de 1953. Administraram LSD a ele. Imediatamente se tornou agitado e completamente paranoico. 9 dias depois, ele supostamente cometeu suicídio pulando 13 andares para a morte através de uma janela fechada de um hotel de Nova York. Os membros da família dele não sabiam que ele foi drogado até que o MKUltra foi exposto em 1975. A tortura física utilizada nesse programa tem base nos manuais Kubark, que é nome oficial dos chamados Manuais de Tortura, usados pela CIA e pelas forças militares americanas até hoje.
A seguir está uma lista que eu vou citar agora, parcial das armas de tortura: confinamento em caixas, gaiolas, caixões, etc. Ou enterro, muitas vezes com uma abertura ou um tubo de ar de oxigênio, pendurado em posições dolorosas ou de cabeça para baixo, deixar a vítima com fome e sede por dias, ou semanas, ou até meses. A privação do sono, isolamento de percepção, que faz com que a vítima não sinta os sentidos de visão, audição, tato, paladar e olfato. Membros superiores e inferiores puxados ou deslocados, aplicação de serpentes, aracnídeos, larvas, rodeadores, exemplo, ratos e outros animais para provocar sentimentos de medo, nojo, repúdia. Também experiências de quase morte, comumente asfixia por sufocamento ou afogamento, com a reanimação imediata. Vítimas são forçadas a realizar ou testemunhar abusos, torturas e sacrifícios de pessoas e animais, geralmente com objetos afiados. Participação forçada de escravidão humana, perdão. Em casos, a vítima é abusada propositalmente para engravidar. O feto é então abortado para uso qualquer. Às vezes o bebê é levado para sacrifício ou escravidão. A vítima recebe um tratamento que causa um efeito de abuso espiritual, que acaba causando o efeito de a vítima se sentir possuída, perseguida e controlada internamente por espíritos malignos ou demônios. Cirurgia à tortura, experimento ou causar a percepção de bombas físicas ou espirituais ou implantes, ameaças de dano à família, amigos, entes queridos, animais e outras vítimas para forçar o cumprimento, uso de ilusão ou realidade virtual para confundir e criar uma divulgação não credível. Nunca se saberá exatamente o alcance dos testes ilegais. Richard Helms, diretor da CIA e arquiteto-chefe do programa, ordenou de todos os arquivos do MKUltra que todos fossem destruídos antes de chegar ao seu cargo em 1973. Apesar destas precauções, alguns destes documentos não foram destruídos e tornaram-se públicos no final da década de 70. Os documentos colocavam em evidência o grande cinismo da agência de espionagem. Diante de uma possível investigação, a agência apressou-se em tirar a importância de sucesso do MKUltra, que é o MKUltra, dizendo que não havia conseguido obter progressos reais. Miles Copeland, um agente veterano da CIA, expressou suas dúvidas sobre isso. Copeland revelou a um jornalista que o comitê do Congresso que investigou estes assuntos só obteve uma ideia superficial do que realmente aconteceu. Outra fonte do interior da comunidade de espiões diz que depois de 1973, os esforços da CIA direcionaram-se cada vez mais para o campo da psicoeletrônica. Não podiam extrair mais nada da anarco-hipnose. O psicólogo José Delgado pesquisava a estimulação eletrônica do cérebro, implantando uma pequena sonda no cérebro. Delgado descobriu que podia exercer um enorme poder sobre o indivíduo, utilizando o dispositivo que foi chamado de estimulador cerebral, que funcionava com ondas de rádio FM, podia comandar eletronicamente uma ampla gama de emoções, incluindo a ira, o palpite sexual, né, e o cansaço. O escândalo de Watergate, em 1972, iria começar a trazer maior impropriedade do governo para a atenção do público. Um artigo do New York Times em dezembro de 1974 alegaria que a CIA, havia realizado atividades domésticas ilegais em cidadãos americanos inocentes. Este artigo foi solicitado uma investigação do Congresso sobre as denúncias, e um comitê foi nomeado para dirigir a investigação. O senador Frank Church foi nomeado o presidente da comissão nomeada para ele. Cerca de 20.000 documentos relativos ao projeto MKUltra sobrevieram à destruição proposital, porque eram documentos financeiros e armazenados em outro lugar, e posteriormente foram ignorados segundo a ordem de eliminação. Sendo de natureza financeira, os documentos revelariam um pouco mais do que os jogadores envolvidos e quanto foi gasto. As descobertas reais durante a investigação viriam de entrevistas conduzidas pelo comitê da igreja sobre os envolvidos com o caso e quisessem falar. Em 1977, o Senado dos Estados Unidos divulgou um relatório sobre as conclusões do projeto MKUltra. O senador Ted Kennedy revelou para os Estados Unidos, a CIA, que eles haviam sido que eles estariam realmente testando os cidadãos inconscientes, que os testes envolveram LSD e não ter sido conhecida a morte das atividades. A CIA viria a admitir as provas fazia pouco sentido científico, já que, entre todas as razões, os agentes que faziam o monitoramento do MKUltra não eram observadores científicos qualificados.
A CIA afirma que tais experiências foram abandonadas, mas Victor Marchant, um veterano agente da CIA por 14 anos, tem atestado em várias entrevistas que a CIA jamais interrompeu suas pesquisas em controle da mente humana, tampouco o uso de drogas, mas realiza continuamente sofisticadas campanhas de desinformação que sejam lançados através dos meios de comunicação, rotuladas como falsas teorias e teorias da conspiração que podem ser ridicularizadas e desacreditadas. Victor Marchant, em uma entrevista em 1977, especificamente afirmou que as declarações feitas de que a CIA teria abandonado as atividades ilegais do MKUltra após os inquéritos são em si mais uma maneira de encobrir os projetos secretos e clandestinos que a CIA continua a operar, sendo a própria revelação do MKUltra e subsequentes declarações de abandono do projeto seriam em si mais um artifício para deslocar a atenção de outras atividades e operações clandestinas não reveladas pelos comitês. Um relatório de acompanhamento do US General Account Office em 1984 revelaria que entre 1940 e 1974 a CIA expôs milhares de cobaias humanas a substâncias perigosas, claro, sem documentos do programa restantes e poucas testemunhas dispostas a falar. Nunca vamos saber o número exato de vítimas. Bom, por hoje é isso. Vou resumindo meu vídeo por aqui sobre o MK Ultra. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, dê like se gostar nos vídeos. Muito obrigado pela presença de todos aqui no canal.